Primeiramente dizer que é um enorme prazer Good morning. First of all, it's an honor to be part of this Tem event. sido fantástico ontem, I palestras feel bastante, fantastic. Yesterday muito we had interessantes, very né? interesting talks. E ter aqui conosco no Brasil And having with us nomes here in Brazil internacionais such renowned na área de genômica e esportes é researchers in realmente genomics and um prazer. sports. Parabenizar, It's a pleasure. obviamente, ao So I'd João like por to ter colocado congratulate e sua João equipe for- pelo esforço em and his team tê-los for, aqui conosco. the Né? effort Então, they made to na have verdade, muito embora a minha everyone palestra tenha caído na área de modelos, na verdade, o meu modelo aqui, grande parte é humano, tá? Na verdade, no finalzinho a gente tem alguma coisa com modelos de fato. Né? E a ideia aqui é discutir um pouquinho essa interface da epigenética e exercício. Na verdade, em termos básicos, né, genética e epigenética, o conceito atual, na verdade, é que quando nós tratamos de genética, nós tratamos de alterações na expressão gênica decorrente de variações na sequência do DNA. Esse é o conceito atual de epigenética. Seja essas mutações somáticas ou germinativas, né? SNPs, já falamos bastante de SNP aqui, a Single Base Variation, as pequenas inserções e deleções, e mais recentemente toda a nossa capacidade de detectar as variações estruturais, os CNVs, né, que em termos de porcentagem de variabilidade dentro do genoma humano, tem uma representação maior do que os SNPs. Quando nós falamos de epigenética, nós falamos da variação nessa expressão gênica, basicamente relacionada a modificações químicas na cromatina, ou seja, no DNA e nas histonas em torno do qual esse DNA está organizado dentro do núcleo. Não está diretamente ligada a mudanças na sequência do DNA. Quer dizer, essa diretamente é intencional. Mais para frente vocês vão ver a ideia de por que essa afirmativa de diretamente, não diretamente relacionada a mudanças na sequência do DNA. Então seria aí a metilação de ilhas CpG e toda sorte aí de modificações pós-traducionais nas histonas. Acetilação, metilação, croitonilação, fosforilação, ubictinação, né, e uma série de novas modificações pós-traducionais que têm aparecido aí na área de epigenética. O modelo geral já, né, bastante claro, acho que para todo mundo nessa sala, uma vez que você tem um estímulo do exercício, né, esse estímulo mecânico ele atua em músculo, coração, endotélio, principalmente, de alguma forma chegando ao núcleo, né, e levando à transcrição de RNAs mensageiros e à produção de proteínas. Essas proteínas que vão atuar dentro desses tecidos vão cair na circulação algumas delas, né, e atuar em outros tecidos. Essa é a ideia geral. Né? O desafio enorme é saber exatamente os detalhes dessa historinha. Então isso aí seria o que nós temos aí de expressão gênica e exercício e os efeitos decorrentes desse repertório de proteínas que cada um desses tecidos e outros, obviamente, fígado, cérebro, vão expressar em decorrência do exercício. Quando nós falamos de genética, na verdade o que nós estamos interessados é quais as variações, né, na sequência de DNA, seja variações de sequência ou variações estruturais, que vão, na verdade, ditar quais proteínas, onde e quando proteínas são expressas e qual a quantidade dessas proteínas são expressas. Quer dizer, no nosso sonho, seríamos ter capacidade de medir e dar resposta a isso aqui. Né? No entanto, as redes, né, que regulam esses processos são extremamente complexas. Isso aqui é uma pequena, de um trabalho, uma revisão recente, tentando consolidar o que se tem na literatura, né, publicado em 2010, tentando mostrar aí como se dá essa regulação transcricional e pós-transcricional da biogênese mitocondrial no músculo esquelético, quer dizer, de uma parte importante na adaptação do exercício, que é a biogênese mitocondrial. Né? E vocês têm aí uma série de genes, né, de fatores decorrentes da contração muscular e como isso vai ativando uma cascata de genes. Não é ideia a gente passar por isso aqui, mas simplesmente para mostrar isso aqui é o que nós sabemos e, na verdade, nós temos muitas dúvidas dentro desse esquema. Mais dúvidas do que certeza, na verdade. Outro trabalho nesse sentido, mais recente, publicado na Heart agora em março de 2012, tentando também uma revisão, aí tratando basicamente da resposta molecular, né,
no músculo cardíaco. Vocês vão ver aqui também uma série de genes aumentando a expressão, diminuindo a expressão, né? Como que esses genes, e, obviamente, a partir desses padrões de expressão, tentando entender o que está acontecendo. Esses padrões de expressão decorrem do genoma de cada um dos indivíduos, ou do conjunto de indivíduos que você está estudando. Aqui eu trouxe aqui, na verdade, como é que nós colocamos isso dentro desse modelo, talvez um modelo que podemos chamar mais realista do que seria o dogma central da biologia molecular, né? Então, tratando de variação de sequência, variação estrutural, é o que nós chamamos de genômica, né? Que é as ômicas. Isso aqui nós falamos bastante ontem, né? Boas palestras, o Yannis falou aí dos trabalhos com DWAS, que está aí aqui buscando essas sequências de variação, essa variação estrutural e a consequência disso na expressão de proteínas e a variação normal ou patológica. O professor Claude Bouchard mostrou para nós aí a possibilidade de predizermos treinabilidade baseada em padrões de expressão de RNA, que dentro da ômicas nós chamaríamos aqui de transcriptômica, né? Proteômica, teremos, acho que hoje à tarde, uma palestra mostrando, né, alterações no repertório de proteínas utilizando essas técnicas proteômicas para tentar entender essa adaptação ao exercício, em termos de performance, em termos de saúde. A minha conversa aqui hoje é nesse campo aqui da epigenômica, né, que basicamente são essas mudanças químicas na cromatina, né, que tem repercussão na organização da cromatina dentro do núcleo celular, repercutindo nos RNAs mensageiros que são produzidos, repercutindo os RNAs não codificantes, terá repercussão nas proteínas. E, por consequência, repercussão na variação normal e patológica do indivíduo. Algo que nós não podemos esquecer quando nós falamos de epigenética é do ambiente. Na verdade, muitas vezes nós colocamos genoma e ambiente e, talvez, por parecer óbvio, nós não reafirmamos que, na verdade, o ambiente não atua no vácuo. Toda a consequência do ambiente, nos fenótipos que nós estamos estudando, sejam eles patológicos ou normais, decorre da sua atuação no nosso genoma, na nossa cromatina. Então, na verdade, o caminho pelo qual esse ambiente atua na cromatina é sobre proteínas, todo o repertório de proteínas que estão envolvidos nas modificações epigenéticas. As DNA metilases, DNA demetilases, estonas acetiltransferases, estonas deacetilases e por aí vai, né? E, na verdade, nós sabemos hoje que um player extremamente importante na regulação epigenética são os RNAs não codificantes. Principalmente quando nós pensamos que 90% a 95% do nosso genoma é transcrito, sendo a maior parte desse RNA não codificante. E a maior parte desse RNA envolvido em regulação de expressão gênica pré, prós, transcricional, em todos os níveis. Tá? Então, na verdade, eu costumo brincar, talvez não sei como que eles vão traduzir para vocês em inglês, mas nós estamos, na verdade, um cachorrinho mordendo o rabo, né? Quer dizer, na verdade, existe uma relação indireta entre variabilidade genética e epigenética. Existe a genética da epigenética. E muitas vezes nós colocamos epigenética e genética como duas coisas independentes, e elas não são. Tá? Pelo menos é a maneira como eu tenho pensado isso nos projetos que eu tenho envolvido. Ops. Então, na verdade, o ambiente, aqui uma revisão tratando desse tema, o ambiente, né, atua via epigenética. Essa epigenética, as modificações, a maneira os mecanismos pelos quais o ambiente leva a um repertório de proteínas que vão estar associados à variação normal ou à variação patológica, né? E nós praticamente não sabemos como que isso opera. Muito pouco. Na nossa área especificamente, que nós estamos tratando nesse congresso, menos ainda do que em outras áreas. Muito menos. Do que câncer, por exemplo, onde nós entendemos um pouquinho mais. Né? Então, na verdade, no nosso mundo ideal, quisera nós que tivéssemos, para todos os fenótipos, performance, modelos como esse aqui. Onde nós temos lá uma mutação, né, no gene da miostatina, e que está associada com performance em câncer, um paper publicado aí em 2007. Mas, na verdade, isso aqui é exceção. É exceção. Em humanos, né, nós temos aí as doenças mendelianas, os fenótipos mendelianos, eles representam uma pequena parte dos fenótipos. Né? É muito simples isso. Quando você chega numa sala de aula
com seus alunos de graduação e pergunta: você conhece alguém com anemia falciforme, com fenilcetonúria ou fibrose cística? Ninguém conhece. Ou um número muito pouco. E nós estamos falando das 3 doenças mendelianas mais frequentes na população brasileira e na população do mundo em geral. Se você pergunta: você conhece alguém com hipertensão, com obesidade? Né? Ou nós temos esses fenótipos ou conhecemos alguém muito próximo. Né? Porque, na verdade, né, eu peguei aqui, trouxe aqui o exemplo da variação em altura. Esse aqui é a norma, na verdade. A norma é fenótipos complexos, onde um número enorme de variações estruturais e variações de sequência, acontecendo em um número grande de genes, né? Variações comuns, aparentemente representando uma pequena parte desse repertório, sendo a maior parte dessas variações raras, né, restritas a pequenos grupos de indivíduos. Então, nós acabamos, né, quer dizer, ontem nós caímos na discussão se os estudos de DWAS falharam, e muito embora eu tenha concordado com o Yannis no sentido da apresentação, e ontem à noite nós conversávamos sobre isso, na verdade, eles falharam no sentido da predição de doenças em humanos, como nós vendemos no início dos estudos, como foi vendido na literatura. Como foi vendido o sequenciamento do genoma humano no início da década de 90. Isso teve um preço, porque a mídia veio em cima cobrando. Cadê a cura das doenças que vocês prometeram sequenciando o genoma humano? Elas não vieram. Mas nós aprendemos tremendamente. Nós não estaríamos conversando isso aqui hoje se o genoma humano não tivesse sido sequenciado, certo? Como não estaríamos conversando o que conversamos ontem se de 2007 para cá não tivessem acontecido a quantidade de DWAS que aconteceram. Isso nos permite dizer que, na verdade, nós temos aí uma missing heritability, que eu costumo brincar com os meus alunos que isso reflete a nossa ignorância, na verdade. Né? Isso simplesmente reflete a nossa ignorância. Ela está lá. Nós só não somos capazes de entender o que está lá. Né? Parte dessa herdabilidade que não encontramos, ou dessa missing heritability, né, estaria aí por alelos raros, né, CNVs. Quer dizer, tem sido um grande desafio tentar explicar essa herdabilidade que está faltando para uma série de fenótipos complexos. E mais recentemente, né, essa herdabilidade que nós não encontramos estaria relacionada a mecanismos epigenéticos, né, principalmente esses onde os microRNAs teriam um papel importante. Então, na verdade, entra aqui na nossa brincadeira que quando nós exercitamos, ou somos submetidos a algum tipo de exercício, algum tipo de atividade física, não é só DNA, RNAs mensageiros e proteínas. Eu coloquei aqui microRNAs, mas nós poderíamos ter colocado aqui non-coding RNAs, porque eles estão lá. E eles vão controlar, caso eu optasse por escrever aqui non-coding RNA, eu teria que colocar setas trazendo non-coding RNAs para cá, non-coding RNAs aqui, non-coding RNAs aqui. Que são pontos onde nós sabemos que esses non-coding RNAs atuam controlando a expressão gênica dentro das células. No caso específico dos microRNAs, nós sabemos que eles atuam aqui, né, no processo de tradução. Para quem não está afeito à literatura, na verdade, os microRNAs são transcritos em RNAs primários dentro do núcleo. Tem uma série de proteínas que os metabolizam, e a sua ação final é se ligar à porção 3' não traduzida de genes. Isso recruta um complexo proteico, tem como consequência a não tradução desse RNA mensageiro. Né? Muito embora hoje nós sabemos que há exemplos onde microRNAs atuam fazendo com que RNAs mensageiros não sejam mais traduzidos, mas isso é exceção. A norma é o que nós temos aqui, é a regulação negativa da expressão gênica. Então nós temos um banco de dados, né, o MIRBase, onde hoje nós temos 1921 microRNAs maduros em humanos, que são esses microRNAs sequências de 22, 23 nucleotídeos, 1.157 microRNAs maduros em camundongos e 680 em ratos. E esses microRNAs não é uma relação direta, um microRNA, um RNA mensageiro. Um microRNA regula diversos RNAs mensageiros, como um RNA mensageiro é regulado por diversos microRNAs. Então isso traz uma enorme complexidade no entendimento de como os microRNAs
né, que entram no espectro da epigenética, porque é a regulação gênica não relacionada à variação na sequência de DNA, pelo menos não diretamente, né? Na nossa área, aqui, um primeiro artigo trazendo informações sobre isso apareceu em 2006, né, mostrando a expressão de microRNA1 e microRNA1 133A, né, que esses microRNAs têm a sua expressão diminuída durante a hipertrofia muscular, né? E nasce aí uma categoria de microRNAs que na literatura aparecem como myomeres, são os microRNAs músculo específicos, né? Esses três aqui formam o conjunto típico de myomeres, né? Eles estão super representados em tecido muscular e extremamente subrepresentados em outros tecidos, né? Então aqui mostrando só que há uma superexpressão do MIR206. Mais recentemente, esse trabalho em 2010, mostrando que você tem microRNAs, né, que são regulados durante o exercício em músculo esquelético. Eu não vou passar pelos slides todos, mas basicamente o que está mostrando é que em alguns casos eles têm expressão diferencial significativa desses myomeres nos tecidos. Eles estão lá. Quer dizer, ao exercitar músculo, os microRNAs são expressos, aumenta a expressão ou diminui a expressão. Eles estão lá. Eles são players importantes na resposta dos nossos tecidos ao exercício. Tá? Aqui entrando um pouquinho direto no que eu quero conversar com vocês, é que, na verdade, a partir de 2008, surge na literatura, né, o conceito de microRNAs circulantes. Até então, quer dizer, não se imaginava que teríamos microRNAs circulando no plasma, já que o plasma é rico em RNAs. Ou seja, qualquer RNA que caia no plasma, ele seria rapidamente degradado. E esses são os 3 papers, né, publicados em 2008, que mostram para nós, não, vocês estão errados. Existem microRNAs circulando no plasma. Eles estão lá. Eles estão protegidos da RNase por algum sistema, mas eles estão lá. Né? E esse paper eu tenho uma afeição especial para ele, porque foi esse paper aqui que me chamou a atenção para começar a investigar microRNAs e exercícios. Quando eu li esse paper, eu falei, pera lá, se você lesiona o músculo, tá, e você identifica microRNA circulando, é razoável imaginar que durante a atividade física com grau mínimo de lesão, isso era minha cabeça pensando em 2010, tá? 2009, 2010, quando eu li esse paper. Ora, é razoável imaginar que microRNAs vão aparecer. Naquele momento não tinha nenhum paper na literatura fazendo esse tipo de questionamento. Esse foi o primeiro paper que mostrou que microRNAs músculo específicos estavam circulando. Isso aqui em ratos. Tá? E aqui, acreditem em mim, o que está mostrando aqui é que o MIR33A é super expresso quando você lesiona os músculos, tá? Quimicamente. Ele aparece, tem uma cinética, depois de 2 horas ele desaparece. Você lesiona, ele sobe, 2 horas depois ele desaparece do plasma. Tá? Seguindo a literatura, e que começou ainda a me deixar mais curioso com respeito a esse assunto, é que a transferência horizontal de RNA mensageiro começou a aparecer na literatura. Quer dizer, existe dentro do nosso organismo a transferência de RNA de um tecido para outro. Ou seja, RNAs, microRNAs, que são transcritos em um determinado tecido, podem ser transferidos para outros tecidos, levando ao controle da expressão gênica de maneira paráquina e mesmo endócrina. Tá? Isso é bem estabelecido hoje. Você tem mais de 2.000 papers tratando disso hoje em câncer. Tá? Câncer é o... Se você quer começar com isso aqui, tem que ir para a literatura de câncer, lá está bem estabelecido. Tá? Então, nós sabemos que eles podem ser transferidos de um tecido para o outro. Há demonstrações de que eles regulam os tecidos distantes. Então, você tem casos em caso de neuroglioblastoma, onde o tecido tumoral coloca os microRNAs na circulação e esses microRNAs vão levar à neovascularização em sites distantes do tumor. Então, tem toda uma ideia de que isso seria a preparação de sítios para metástase. Tá? Então, na verdade, hoje é bem estabelecido que os microRNAs podem ser mensageiros paráquinos e endócrinos. Então, na verdade, em 2010, diante dessa literatura, eu falei com a minha turminha lá, os meus alunos de mestrado e doutorado, acho que esse é um campo interessante. E aqui é importante colocar que eu estava extremamente... Nós publicamos alguns artigos de estudo de associação extremamente underpowered,
né, na verdade, eu brincando com o Yannis ontem, na verdade nós não deveríamos ficar vergonhados de termos feito isso, porque tivemos que fazer lá atrás. Mas estudos de associação, aqui está aqui o Ricardo Jacó, Ricardo Moreno, que são colegas de Brasília que estão aqui, que trabalharam conosco nesses projetos, 200 indivíduos, 300 indivíduos, ok. Na verdade, a gente sempre escapava no final da discussão, tentando convencer os referidos que nós estávamos contribuindo para os futuros trabalhos de meta-análise, com as nossas 200 amostras e 300 amostras. Alguns referidos aceitaram a nossa justificativa e levaram os nossos papers serem publicados. Mas eu estava extremamente... A palavra em português é desiludido com esse campo. Onde eu vou me movimentar no campo da atividade física e genômica? E isso aqui foi a luz que abriu-se no fim do túnel para mim em 2010. Eu quero entrar nesse negócio. Então, na verdade, a hipótese que o meu grupo trabalha hoje é que o exercício, na verdade, ele faz com que os tecidos endotélio, músculo esquelético e músculo cardíaco, principalmente, liberem microRNAs na corrente sanguínea e que esses microRNAs são transferidos para outros tecidos. E esse seria um mecanismo, mais um mecanismo que operaria, né, no efeito sistêmico do exercício. Ou pelo menos estaria envolvido no efeito sistêmico do exercício. Né? E é o que nós estamos trabalhando nessa hipótese, eu vou mostrar alguns dos nossos resultados. Então, na verdade, a ideia é essa, quer dizer, você tem um exercício, você tem a transcrição de microRNAs, eles caem nessa circulação sanguínea e vão parar em outros tecidos, regulando a expressão gênica aqui. Né? E aí, todo esse fluxo de microRNAs de um tecido para o outro, fruto do estímulo do exercício. Então, na verdade, em 2010, falei, vamos fazer isso. Depois que eu li o paper, não tinha dinheiro para fazer o projeto. Eu ia correr minha primeira maratona, chamei uma aluna minha de doutorado, vamos lá que você vai coletar o meu sangue antes da maratona e depois mandei comprar um ensaio de microRNA MIR206. Quer dizer, vamos tentar, vamos ver se isso justifica ou não. Tá? Um indivíduo é exploratório. Tá? Na verdade, quer dizer, pode parecer nonsense do ponto de vista científico, mas era a maneira como nós achamos de começar isso. Pelo menos de ter alguma justificativa para buscar recursos para trabalhar com isso. Tá? E, na verdade, isso foi muito importante, porque meu grupo não trabalhava com microRNA circulante, o que não é algo trivial. Você tem que aprender a trabalhar com isso, você tem que saber trabalhar quais os controles endógenos. Então, isso foi importante, que em 2010 nós aprendemos. Qual é o melhor controle endógeno, como que você calcula, como que você quantifica, como que você extrai, qual é o melhor sistema para extrair, qual é o volume, tudo isso. Aprendemos em 2010. E tivemos a primeira evidência seguinte, olha... Rinaldo, isso minha aluna voltando para mim depois que ela fez. Olha, o MIR206 tá 20, 30, 40 vezes mais expresso no seu plasma depois do exercício, depois da maratona. Ok. Vamos para um segundo piloto. Isso aqui no segundo semestre de 2010. Aqui com alguns colegas meus corredores de Brasília, sábado de manhã no Parque da Cidade, que é o equivalente ao Parque de Ibirapuera aqui em São Paulo. No nosso treino longo, 65%, 70% do nosso VO2 máximo, coleta de sangue antes de iniciar o treino, coleta de sangue depois do treino e alguns controles. Os nossos estudantes envolvidos nesse projeto que não fazem atividade física regular, não correm, não fazem musculação. O que isso mostra para nós? Aqui, em branco, os corredores no repouso, antes de iniciar a sessão de treinamento. Então, nós chamamos isso de 1. E o que mostra para nós é que, na verdade, todos os microRNAs músculo específicos, os myomirs, eles estão ou menos expressos ou menos presentes no plasma dos não corredores ao repouso. Obviamente, isso aqui, nós agora estamos repetindo o estudo com N suficiente, com randomizações e tudo mais. Mas isso aqui mostra que faz sentido, quer dizer, olha, na verdade, então, se você tem todos esses meus corredores aqui, eram indivíduos que vêm fazendo pelo menos 3, 4 treinos por semana. Treinos, né, tempo run, treinos intervalados, né, treinos longos. Esses caras estão jogando esses microRNAs na sua circulação. Enquanto esses indivíduos aqui, no máximo, subindo a escada para chegar no laboratório. É o máximo de atividade física que eles estavam fazendo. Tá? E quando nós comparamos antes e depois dos corredores, né, nós vemos que é significativamente expresso. Tá? Então, esse segundo piloto,
nos levou ao seguinte: vamos agora tentar fazer algo que possa nos colocar na literatura. Tá? E a nossa decisão naquele momento foi trabalhar com corredores. E a razão é porque eu tenho acesso fácil a corredores de rua em Brasília. Né? Faço parte de clubes de corrida. E, né, tenho um envolvimento grande com esses corredores de rua de diversos níveis lá em Brasília. Então nós fomos para a 12ª Meia Maratona Internacional de Brasília em abril de 2011. Né? Vamos lá correr os seus 21 quilômetros. Isso aqui, para quem não conhece, é Brasília. Asa norte, asa sul e o eixo monumental. A característica figura do avião que representa a arquitetura de Brasília. E a meia maratona é corrida no que nós chamamos de eixão. Né? Você desce aproximadamente 12 quilômetros e volta aqui para completar os 21 quilômetros. Então nós trabalhamos aqui com 10 corredores, 8 homens e 2 mulheres, mas todos concluíram essa prova em 1h45, 1h50 minutos. Pessoal que está treinado há 2 anos, treinando, tem um programa de treinamento bem estruturado. E o que nós mostramos é que, de novo, nesse grupo, novamente nós temos expressão ou presença maior dos microRNAs músculos específicos no pós-exercício. Sempre com o MIR-206 sendo mais presente. Tá? Então isso está claro para nós, esses caras estão lá. Nós não sabemos como que eles estão aparecendo na circulação. Se é simplesmente decorrente de lesão muscular ou se existem mecanismos ativos por trás disso aí. É onde nós estamos investigando agora, tentando entender esse processo. Né, esse trabalho foi submetido, né, para a PLOS One, está under review. Espero que o pessoal goste e deixe a gente publicar. A minha expectativa é que nosso grupo fosse o primeiro a publicar nessa linha. Mas, na verdade, Aaron Bagish publicou em 2011, né, algo nessa linha. Então, na verdade, nós não seremos o primeiro grupo a publicar. Mas esse é o único trabalho, nesse momento. Procurei hoje pela manhã no PubMed. Não há nenhum outro trabalho com microRNAs circulantes e exercício. Tá? Esse é o único. Mas como esses microRNAs circulantes, né, eles lidam com as RNAs do sangue? Isso aqui é alguns trabalhos que apontam para nós como que eles lidam com isso. Na verdade, eles não estão livres dentro do plasma. Eles estão circulando ou associados a proteínas, ou estão associados a lipoproteínas, ou estão associados a microvesículas, chamadas exossomos. Essas microvesículas, elas estão na literatura aí desde o final da década de 70. Né? Ficaram esquecidas na literatura com uma dezena de pesquisadores trabalhando com essas vesículas até o final da década de 80. E final da década de 90 e no ano 2000 houve uma explosão nos estudos com exossomas. A razão disso é muito simples. Porque elas representam nanopartículas naturais que podem ser utilizadas para drug delivery, para liberação de drogas. E, na verdade, a gente comentava aqui sobre a nossa dificuldade de captar recursos, e, na verdade, essa é a maneira como eu tenho vendido esse projeto. Na verdade, está ok, esporte é legal, mas, na verdade, me financia para me estudar esporte, porque, na verdade, eu vou trabalhar para drug delivery, para health, para problemas de saúde humana. Essa é a ideia. Né? Esse trabalho aqui, né, do Arroyo, ele montou uma estratégia para tentar identificar se os microRNAs que você tem estão associados a proteínas ou a vesículas. O que ele faz, basicamente, é que você trata o plasma com proteinase K. Se o seu microRNA está associado com proteínas, digerindo essas proteínas, libera o microRNA e ele é degradado pelas RNases. Né? Nós, em nossos laboratórios, será que nós somos capazes de detectar isso? Então, nós compramos os ensaios e mostramos que nós somos capazes. Né? Então, o que você tem aqui, na verdade, é um MIR-16, que no paper do Arroyo foi caracterizado como um microRNA presente na fração não vesicular, ou seja, associado a proteínas. Ao tratar o plasma com proteinase K, o que acontece com a presença desse microRNA? Aqui é antes do tratamento, é o plasma não tratado com proteinase K, e aqui o plasma tratado. Aqui antes da corrida e depois da corrida. Tá? Você tem uma redução na presença desse microRNA no plasma.
Por quê? Porque provavelmente as proteínas foram degradadas e ele ficou livre, exposto às RNAs. Naqueles microRNAs que são associados às vesículas, você não tem isso de maneira significativa. Tá? Então, isso aqui o que nós conseguimos no nosso laboratório foi repetir o que Arroyo fez no seu trabalho. Então, isso nos permitia agora perguntar o seguinte, tá bom, e os myomirs que nós estamos trabalhando? O MIR 133, o MIR 1 e o MIR 206. Eles estão associados à fração vesicular ou estão associados à fração proteica? Na verdade, a resposta que nós temos é que o MIR 1 e o MIR 206, na verdade, estão associados à fração vesicular. Já o MIR 136 está associado à fração não vesicular. Quais são as implicações disso aqui para nós agora? Porque todo o conhecimento que nós temos é que essa fração vesicular, seja ela representada por microvesículas, diferentes tipos de vesículas, ou lipoproteínas, tá? Elas têm na literatura atual, mostra-se que elas são capazes realmente de entrar ativamente em outros tecidos. Então, o que nós estamos fazendo aqui agora, ok. Então, nós podemos agora conduzir experimentos que nós estamos lá, meus alunos estão trabalhando, onde nós estamos purificando essas vesículas do plasma e colocando essas microvesículas em culturas de células e avaliando se elas estão ou não entrando realmente dentro dos tecidos. E algum dos meus alunos agora está trabalhando para nós pegarmos essas microvesículas, na verdade, tentar isolá-las também em modelos. Primeiro, nós estamos tentando descobrir se elas também estão lá em modelos. E fazer experimentos como a injeção em animais e uma série de experimentos nós podemos fazer com isso. E ver para onde essas microvesículas estão indo. Uma série de perguntas nós podemos agora explorar depois desse resultado. Então, na verdade, esses microRNAs, essas microvesículas, elas podem ser liberadas passivamente por lesão celular, ou ativamente. O que nós não sabemos ainda é se essas microvesículas que estão sendo liberadas durante o exercício, se elas estão sendo liberadas ativamente ou passivamente. Como que nós estamos planejando fazer isso? Estão lá agora meus alunos trabalhando com indivíduos em teste, em esquemas de treinamento, onde nós trabalhamos com baixa intensidade, intensidade moderada e alta intensidade. A toda a ideia, quer dizer, na intensidade moderada, uma intensidade tal que o nível de lesão muscular seja mínimo. E alta intensidade, onde o nível de lesão muscular seja o máximo. E vamos ver como é que esses microRNAs repercutem nesses indivíduos. Eu ainda não tenho esses resultados, mas estão sendo, isso é trabalho de um aluno meu de doutorado que está fazendo no programa de educação física, onde eu também oriento, está tocando esse trabalho lá agora. Na verdade, a nossa hipótese agora é isso, olha, atividade física é o estímulo. E o legal disso tudo é o seguinte, todo tecido, escutem bem, todo tecido que é submetido a um determinado tipo de estresse libera microvesículas. Por que o tecido muscular, o endotélio e o tecido cardíaco, submetido ao estresse da atividade física, não liberaria? Esse é o meu ponto. Certamente libera. E nós estamos mostrando que libera. Eu só ainda tenho que deixar claro do ponto de vista se isso é ativo realmente. Isso é o que nós queremos mostrar aí nesses próximos meses aí. Se você vai na literatura, quer dizer, e procura termos como circulating microRNA, serum microRNA aqui, e procura com exossomas, você tem 34 trabalhos publicados. 29 que apareceram em 2010, 2012. Então isso mostra o quanto esse campo é novo. Tá? E todos relacionados a câncer. Se você coloca a palavra aqui, exercise, physical activity, ou qualquer um que você queira, zero. Não tem nenhum artigo. Então, na verdade, isso é algo que tem estimulado bastante os meus alunos e meu grupo. A possibilidade de mostrar. Podemos chegar ao final com a conclusão de que isso não é importante, mas pelo menos é a área que nós estamos bastante entusiasmados em investigar, isso lá em Brasília. Tá? Então, onde nós estamos indo agora, nesse ponto? Meu foco é exossomas. Na verdade, eu quero saber o seguinte, como que essas microvesículas estão circulando, como que elas são liberadas pelos tecidos durante a atividade física. Então, nós estamos mostrando indivíduos treinados e não treinados, voluntários, e avaliando os efeitos agudos, em diferentes intensidades. A ideia justamente é para identificar se essa liberação é devido à lesão muscular ou se é um mecanismo ativo. Obviamente, se for um mecanismo ativo, muito mais interessante.
E nós também agora estamos conduzindo um estudo avaliando a cinética desses microRNAs, e o que nós temos até o momento, eu posso dizer para vocês, é que até 2 horas eles desaparecem da circulação, mas eles não voltam ao nível basal. Os indivíduos treinados, e que estão, na verdade, não treinados, os indivíduos que estão envolvidos em um programa de treinamento de corrida, com pelo menos 3 treinamentos por semana, com musculação e cross-training em bicicleta, que é o nosso grupo que nós estamos trabalhando aqui, né? São indivíduos que estão correndo aí meia maratona na casa de 1:30, 1:40. Né? Não é o nível de microvesículas e desses microRNAs, desses myomeres, ele é diferente nesses indivíduos quando comparado com indivíduos que não estão envolvidos em programas de exercício. Mas o pico, o valor que você tem após o exercício, ele começa a cair. E 2 horas depois do exercício, ele está no que nós chamamos, seria o nível basal dentro desses indivíduos treinados. Né? Onde esses exossomas e esses microRNAs estão indo? Não sabemos ainda. É o que nós queremos tentar descobrir isso aí. Se eles estão indo para algum tecido, se existem maneiras ativas que o organismo está metabolizando, se eles estão sendo eliminados na urina, por exemplo. Né? Em câncer tem uma quantidade enorme de trabalho mostrando que os exossomas são liberados na urina. Na verdade, qualquer fluido do nosso corpo tem exossoma. Suor, saliva, urina, plasma. Em todos eles você encontra exossomas, em todos eles exossomas com microRNAs. E desses exossomas, agora nós estamos saindo desses myomeres e analisando, fazendo a análise global de microRNAs e também de RNAs mensageiros. Porque esses exossomas também são carregados de RNAs mensageiros. E a literatura mostra que esses RNAs mensageiros são transferidos de um tecido para outro. Então, um RNA mensageiro músculo específico pode, teoricamente, ser levado por um exossoma para o endotélio e no endotélio ser traduzido em uma proteína. Tá? Isso em câncer tem N exemplos, muitos exemplos disso. Tá? Eu não acredito que seja diferente no exercício. Tá? Mas, obviamente, nós temos que mostrar isso. Né? Dentro do meu grupo, nós temos também a equipe que trabalha com proteômica e também estamos fazendo análise proteômica desses exossomos antes e depois. Eu ainda não tenho esses dados consolidados para mostrar para vocês. Né? Tem outro grupo que está purificando esses exossomos antes e após o exercício e desafiando culturas celulares. E a ideia é avaliar a expressão de RNAs mensageiros dentro dessas células. Para ver se o exossomos de um indivíduo antes do exercício e depois do exercício modula diferentemente a expressão gênica dentro de um tecido em cultura. E isso aqui nós estamos ainda planejando, ainda não sabemos direito como fazer isso, mas é testar o seguinte: em um sistema ex vivo de contração muscular, se ao fazer a contração muscular ex vivo, esse músculo libera exossoma. Em cultura de células é muito fácil produzir exossoma. Basta você aumentar a temperatura ou diminuir o oxigênio. As células todas liberam exossomas. A ideia é que agora, se a contração muscular, isso vai nos permitir o quê? Identificar marcadores de exossomos músculo específicos que nós ainda não temos. Não há na literatura maneira de você identificar exossomos músculo específicos. Então nós queremos fazer isso aqui tanto para músculo esquelético, músculo cardíaco, e tentar algum desenho que nos permita fazer isso para endotélio também. Isso aqui, na verdade, nós ainda não sabemos como fazer. Se alguém na plateia tiver alguma ideia legal de como fazer isso, eu ficaria muito feliz de trocar algumas ideias sobre isso. Aqui agora seria um pouquinho do que nós estamos fazendo com modelos lá em Brasília. Na verdade, é um projeto que nós estamos tocando com os ratos SHR, né, treinando esses animais em esteira, em controle, não treinamento, baixa intensidade e alta intensidade. Isso aqui é um estudo crônico da atividade do exercício nesses animais, né? E, na verdade, nós estamos mensurando a pressão arteriais desses animais antes e pós-exercício. Isso aqui é um trabalho tentando entender os efeitos do exercício no controle da pressão arterial, na hipotensão pós-exercício, na verdade, e tentar chegar, talvez, a algumas evidências moleculares desse controle. Nós estamos coletando aí sangue e o gastrocnema. Na verdade, nós estamos coletando todos os tecidos. Na verdade, isso aqui é o trabalho de uma das minhas alunas de doutorado, mas há outros alunos que estão trabalhando com cérebro, com fígado, né, com músculo cardíaco. E a ideia, isso aqui é a nossa esteirinha para os nossos ratinhos treinarem lá em Brasília. Né? Então,
Estamos nesse projeto específico de microRNAs. A Clarissa, que é minha aluna de doutorado, ela está trabalhando com gastrocneme e com plasma, purificando microRNAs, esses mesmos microRNAs músculo-específicos. Na verdade, né, os resultados que ela tem mostrado aqui para nós é que eles, aqui no gastrocneme, né, e aqui o controle, baixa intensidade, alta intensidade de treino. Aqui nós incluímos outros 2 microRNAs músculo-específicos aqui, que é o 143 e o 130, e esse aqui os 3 tradicionais microRNAs, os myomirs. E, na verdade, o que nós temos aqui é que no exercício crônico, tá, o padrão de expressão desses microRNAs é diferente daquilo que nós estamos vendo no agudo. Isso fica mais claro quando nós olhamos no plasma. Tá? Então, na verdade, conversando com a Clarice, tentando entender esses resultados, ela está trabalhando no artigo desses resultados agora, na verdade, o que está faltando aqui, e é o experimento que está sendo feito agora, é a análise desses microRNAs no exercício agudo nos ratos. Para vermos se no exercício agudo reflete o mesmo que nós vimos em humanos. Então, isso está sendo feito lá em Brasília agora, para a gente tentar fechar esses experimentos. Olhando os resultados e vendo a literatura, me parece que, principalmente no que diz respeito aos circulantes, no exercício crônico, eles tendem a não se alterar ao longo do processo de adaptação. Isso é, na verdade, a ideia é que eles têm um efeito agudo exatamente no tempo pós a sua sessão de exercício. Todo esse trabalho, a Clarissa está trabalhando para aplicar o conceito de biologia de sistemas, né? O grupo está trabalhando com proteômicas, análise global de microRNAs, análise global de RNA, metilação de DNA e modificações de histonas. Isso, na verdade, é um projeto em colaboração com o Seattle System Biology Institute. A Clarissa, essa minha aluna de doutorado, viaja para Seattle na segunda-feira com todas essas amostras e vai utilizar os tools e as ferramentas do grupo lá para a gente trabalhar junto e tentar entender isso de maneira global. Do ponto de vista de modelos e epigenética, nós estamos interessados no destreino e principalmente nesses efeitos transgeracionais. Tá? Quer dizer, no efeito transgeracional gamético. Isso aqui é um campo extremamente ainda polêmico, não polêmico, mas nós temos mais dúvidas do que certezas nisso aqui. Há evidências de que realmente você, submetido a um estímulo no ambiente, você leva modificações na cromatina, nos seus gametas, e essas modificações são transmitidas para a próxima geração, 2, 3. Né? Há estudos publicados aí com ratos, há dados epidemiológicos e humanos que suportam isso. A hipótese que nós temos, o exercício também teria essa capacidade? Quer dizer, uma maneira bem, quer dizer, um indivíduo que tem vamos pegar 2 exemplos, o patológico, quer dizer, há na literatura evidência de que homens que foram fumantes dos 12 aos 13 anos, esses homens têm epidemiologicamente, os filhos desses homens são mais propensos a doenças cardíacas e obesidade. Será que jovens fisicamente ativos nessa faixa etária, eles podem modificar epigeneticamente seus gametas e isso refletir em mais saúde para os seus descendentes? A resposta eu não sei como que é. Não sei, não tenho essa resposta, mas que é um campo extremamente interessante para a gente investigar, não tenho dúvida. Esse aqui é o meu grupo. Né? Na verdade, nós somos 2 PIs tocando esse projeto. Eu na parte genômica e o Otávio na parte proteômica. Uma série de estudantes aí de doutorado, mestrado, né? E outros professores. Nós estamos tentando convencer o nosso grupo, como essa linha é muito nova dentro do nosso grupo, outros professores que eu não coloquei aqui, mas que estão se envolvendo conosco, e nós estamos vendendo essa ideia. E a ideia aqui também dessa apresentação é de procurar parcerias, né, e colaborações. Por isso que eu fui extremamente aberto no que nós estamos fazendo lá. Então, se alguém tem amostra de plasma em algum tipo de experimento que encaixe no que nós estamos procurando, eu adoraria trocar algumas ideias e colaborar, e a gente poder acessar essas amostras e buscar as vesículas que nós estamos procurando. Tá bom? Isso aqui, meus contatos, né? E, na verdade, eu entrei nisso tudo como cientista, e hoje eu sou cientista e corredor, culpa dos meus amigos da educação física, que me mostraram que realmente a atividade física era boa, foi boa para a minha saúde, onde eu perdi 10 quilos, e de um sujeito que há 4 anos atrás custava correr 2 quilômetros, estou indo agora para a minha 4ª maratona, onde provavelmente eu vou conseguir meu tempo para Boston, que é 3 horas e 15 minutos.
Muito obrigado, aí estão os meus contatos. O e-mail é Rinaldo Pereira, Católica do BR. Rinaldo, thank you. Very nice talk. Muito obrigado, a palestra foi muito boa. Primeiro eu gostaria de fazer um comentário e depois uma pergunta. Então, nós fizemos alguns desses estudos transgeração em camundongos para ver a possibilidade da transmissão epigenética e temos alguns dados preliminares que sugerem que nas células do testículo esse padrão de metilação global muda com a resposta ao exercício. Isso pode ser transmitido, mas são dados de uma semana. Então, eu não tenho muito mais para te dizer, mas nós temos algumas evidências de que algo acontece. E eu tenho uma pergunta. Você tem uma ideia de por que esses microRNAs específicos do músculo 133 ou 206, por que eles saem do músculo, se eles são específicos do músculo, por que eles estão sinalizando para outro lugar no corpo? Não tenho nenhuma ideia ainda. Eles estão lá. E eles estão lá, não apenas durante o exercício. Se você olhar na literatura e procurar algumas pesquisas de câncer, eles também aparecem nessas pesquisas. As pessoas que publicaram esses artigos não prestaram atenção a esses microRNAs específicos, mas eles estão lá. Se eles estão relacionados à caquexia muscular, que é frequente no câncer, nós não sabemos, mas eles estão lá, circulando em altos níveis em alguns estudos de câncer. No câncer, as pessoas usam esses microRNAs circulantes como biomarcadores, como uma ferramenta para prognóstico, por exemplo. E os três que eu mostrei aqui aparecem no sangue em alguns estudos de câncer. Eu acho que a primeira coisa que precisamos mostrar é que o exercício leva a um mecanismo ativo que libera esses microRNAs. Ou será que eles são apenas um subproduto da lesão muscular que acontece durante o exercício? Precisamos descobrir isso primeiro. Eu gostaria de fazer outra pergunta, é uma pergunta técnica. Eu vi vários artigos e apresentações recentemente mostrando microRNAs sendo medidos no sangue após o exercício, e todos eles aumentam. E será que as pessoas estão corrigindo para as mudanças no volume do plasma, os desvios que ocorrem no volume de plasma em resposta ao exercício? Isso está sendo corrigido? Sim, estamos controlando. Temos controles endógenos que usamos e que controlam, corrigem para o volume sanguíneo. O primeiro ponto que eu levantei para os meus estudantes, isso foi a primeira coisa que eu levantei para eles quando começamos a fazer esses estudos. And if you have the abstract from this E se você olhar o resumo dessas reuniões, os resumos desse congresso, eu gostaria muito de recebê-los. Eu percebi na apresentação que no sangue vocês isolam a partir de plasma. Então, eu pergunto técnica mesmo. Qual o anticoagulante que What is the é ideal para ser anticoagulant usado? that is ideally used? A segunda parte se dá para fazer em amostras guardadas, porque tem alguns grupos que estão desenvolvendo bancos de amostras sanguíneas de atletas ou então banks from athletes pessoas submetidas or people subjected testes longos de long Existe endurance tests. Do we have this Para a primeira possibility of using pergunta, stored samples? você pode So for the purificar first tanto part, de you can plasma purify it quanto from de soro. plasma, Em either from plasma or trabalhos serum. em câncer, principalmente, We quando have você tem essa cancer literatura works mais, where the literature ampla, is more não comprehensive. faz diferença se They você do purifica not de plasma ou de differentiate soro. between plasma and Se você serum. vai fazer em plasma, And if são you're going to do with DTA como plasma, anticoagulante it's convencional. DTA E quanto as à the estabilidade, anticoagulant. And for isso é uma das razões stability, pelas quais o this is pessoal one of em the reasons câncer why people that work with tá cancer louco com esses are marcadores. crazy with these Porque os markers because exossomas, the particularmente, são exosomes extremamente particularly are estáveis. extremely Então, tem estudos stable. mostrando que a So some temperatura studies ambiente show do plasma, that the guardada a ambient temperatura temperature, ambiente, plasma stored at esses ambient exossomas ficam temperature, lá these durante exosomes will 6, stay there 7 for meses. 6, 7 Então, para a sua months. resposta, isso é fantástico. Nós So podemos it's buscar nessas fantastic. amostras
que estão sendo armazenadas. Mesmo congeladas? Congeladas, menos 80. Tem 2 papers trabalhando justamente investigando a estabilidade dos exossomos. Eu estou falando dos exossomos. E, obviamente, das moléculas que estão dentro desses exossomos. Eles são extremamente estáveis. Any additional questions? Alguma outra pergunta? Lá, Milton. Oi, parabéns pelos resultados, super bonitos. Eu fiquei curiosa, na verdade, quando você mostrou aqueles resultados dos corredores, que você vê um aumento dos níveis de RNA, dos microRNAs, pós-maratona, eu fiquei curiosa em relação aos sedentários, porque os sedentários eles partem já de um basal mais baixo. Mas se eles são submetidos a algum tipo de exercício, obviamente não maratona, porque eles não aguentariam, mas se eles forem submetidos a algum exercício, também vê algum aumento? Nós não fizemos isso com corrida, mas nós temos uns dados preliminares em exercício resistido em mulheres que não estavam envolvidos em nenhum programa, e numa sessão de exercício resistido, numa sessão de musculação, sangue coletado antes e depois, você tem o aumento desses microRNAs. Então, eles estão lá. Eles estão, quer dizer, você estressa o músculo, de alguma forma, pelo exercício, obviamente, no nosso caso, eles liberam esses microRNAs. E agora a questão é, quer dizer, qual é o mecanismo? Ou existe um mecanismo ativo disso? Segunda pergunta, se existe um mecanismo ativo, onde eles estarão atuando em outros tecidos? Esses microRNAs, músculos específicos, eles são todos envolvidos em processos de miogênese e angiogênese. Então, a gente pode pensar um monte de coisa aí. Só dando continuidade à questão dela, posso perguntar a magnitude de aumento menos do que nós no exercício resistido que nós temos, é menos do que nós temos nos atletas, tá?